Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 11. Depois que os soldados restantes em Forte do Pavor se renderam e confirmamos nossa vitória, discuti com Lord Stark o que fazer com as terras. Eu queria um pedaço de terra, mas não precisava necessariamente ser meu. Então propus transformar as terras em áreas industriais, onde as pessoas pudessem investir alugando um pedaço delas para fábricas, fazendas e outras coisas. Com essa ideia eu conseguiria alugar um pedaço de terreno para colocar algumas fazendas e começar a fazer lavouras para o norte. Lord Stark pareceu gostar da ideia e começou a perguntar quanto dinheiro precisaríamos para tornar a ideia lucrativa para o norte. Minha ideia era simples, queria criar alguns galpões hidroponicos, muitos deles para fazer nossas colheitas, enquanto a tecnologia em Westeros estava bastante estagnada. Eu sabia que isso era possível. Winterfell tinha um jardim com flores e rosas do sul que Catelyn Stark havia encomendado para se sentir mais em casa. Então, usando o mesmo princípio, eu garantiria que o norte não dependesse dos Tyrell para se alimentar. Isso custaria muito ouro, mas dinheiro não era problema. Então Lord Stark e eu fizemos um acordo, ele me deixaria construir meus galpões hidroponicos no terreno, e eu não teria que pagar nada a ele. Tudo que ele queria era ser meu parceiro de negócios. Ele queria investir na ideia e lucrar com isso. Eu agradeci, não importava muito. Então, quanto tempo você acha que vou demorar? Lord Stark perguntou, tentando esconder sua excitação e falhando nisso. Estava claro como o dia em que ele queria tornar o norte autossuficiente, e ele estava muito feliz com a perspectiva de isso estar próximo. A construção de todos os galpões? Meio ano sorri as colheitas, isso depende do que tentarmos primeiro. Depois disso, discutimos como distribuiríamos os alimentos. Ofereci-me para cuidar do negócio. Afinal, eu era o principal investidor na ideia. Lord Stark concordou. Posso precisar de ajuda para encontrar mais trabalhadores. Quanto mais gente tivermos construindo nossos galpões, menos tempo levará, eu disse. Sim, terei alguém para encontrar vocês, bons trabalhadores confiáveis. Lord Stark concordou com a cabeça. Bem, foi um prazer fazer negócios com você, mas tenho coisas para fazer em minha casa, eu disse, me preparando para sair com meus homens e ursos. Eu entendo, mas antes de você sair, tenho uma pergunta, disse Lord Stark, apontando para meus ursos. Como você fez isso? Você quer dizer usar armadura e lutar? Eu ri quando ele assentiu, então era hora de mentir. Acho que cada casa está conectada ao seu respectivo sigilo, eu com meus ursos. E a casa Stark com os lobos terríveis. Ou talvez eu tenha sido abençoado pelos deuses antigos. Tudo o que sei é que os ursos me amam, sorri enquanto pensava, não só os ursos, mas todos os animais. E corvos. Os corvos amam você e seu milho. Um corvo protestou ao fundo. Sim, é uma pena que não tenhamos um lobo terrível para ver isso. Lord Stark sorriu. Ei, não descarte essa ideia, quem sabe, os deuses podem colocar alguma no seu futuro. Eu sorri, sabendo muito bem que em um ano ou mais, alguns lobos gigantes seriam encontrados. Talvez Lord Stark riu. Diga à minha filha que Arya sente falta dela, mesmo que ela não admita. Sim, eu irei, senhor. Eu balancei a cabeça quando finalmente consegui o sinal verde para sair. Ponto de vista de Ned Stark, Lord Mormont me ofereceu um dos sonhos de minha vida. Tornar o norte rico e autossuficiente sem a desonestidade do sul. Suas ideias eram estranhas, mas tinham mérito. Às vezes esqueço que ele é uma criança. Parece que estou falando com um mestre. Galpões hidroponicos, ideia dele de fazer o norte produzir nossas próprias colheitas, para que não tivéssemos que pagar quase o dobro do preço que o sul paga aos Tyrell. Lord Mormont era realmente um mistério. Pude ver em seus olhos que ele estava feliz com sua posição, mas também pude ver sua ambição. Normalmente, isso me deixaria desconfortável. Lord Bolton tinha uma ambição. Sempre soube que ele queria meu lugar. Todo senhor quer alguma coisa, mas tudo o que deseja é fazer o norte avançar sem perder o rumo. Ele não queria mais poder, ele queria garantir o progresso. Era incomum ver alguém como ele sem a desonestidade traidora do sul. Mande um Raven para minha esposa. Preciso contar a ela sobre isso. Não pude deixar de sorrir. O norte estava cada dia melhor. Ponto de vista de Balon Greyjoy e as Ilhas Bear, sede da casa Mormont, costumam pagar o preço do ferro. Nós costumamos invadi-las muito. Mas agora, sempre que enviava um navio para lá, tudo o que conseguia era um bando de homens afogados e um navio destruído, sem sobreviventes, nada. No espaço de 4 anos, eles se tornaram impossíveis de atacar. Não importa o que eu tentasse, ou como eu tentasse, era impossível. Pai, não tivemos notícias do último navio que enviamos para Bear Island, Asha me informou. Outro fracasso. Eu sibilei, como pode ser isso agora que eles são ricos, deveriam estar pagando o preço do ferro. Mas não podemos colocar as mãos no que nos pertence por direito, o dinheiro deles, a mulher deles, especialmente agora que Sansa Stark estava lá. Eu poderia trazer a cadela loba aqui e dar uma lição aos Stark, mas não posso. Há algo de antinatural nisso, não consigo definir o que é, mas um dia poderemos atacá-los, e agora é como se o próprio Deus afogado estivesse nos impedindo, disse Asha com uma expressão pensativa no rosto. Blasfêmia! O Deus afogado nunca atrapalharia o caminho antigo, o caminho férreo. Não, simplesmente não nos esforçamos o suficiente. Vou conseguir o que é nosso por direito, e nada pode me impedir. Pelo poderoso e delicioso poder do milho, nós, os corvos leais e incrivelmente bonitos, informaremos isso ao nosso mestre, juro pelo milho. Sem o conhecimento de ambos, um corvo estava em uma janela ouvindo a conversa. Capítulo 12. Levei alguns dias para voltar para Bear Island.
Fiquei feliz com os resultados, perdi cerca de 75 soldados durante esta batalha, mas também basicamente destruí a única ameaça que o Norte tinha atualmente, sem contar os criminosos residentes do mal além do muro. Os Lannister, os Frey e os Tyrells foram as ameaças mais proeminentes que permaneceram no tabuleiro deste perverso jogo de poder. Embora durante esta batalha, meus animais provaram ser mais úteis do que eu pensava originalmente, eles ainda eram animais, e sua precisão em assassinatos era menos do que aceitável. Mesmo assim, eles provaram ser de maior utilidade do que eu havia previsto inicialmente. O Norte estava seguro por enquanto, então tive tempo para me preparar. Com o projeto das fazendas em desenvolvimento, chegou a hora de focar em outras áreas. Tive que me preparar para a longa noite. Tudo que eu sabia sobre a ameaça além da muralha era que eles eram fracos contra fogo, classe de dragão e aço valeriano. O fogo foi fácil de adquirir e produzir. Dragonglas não era um grande problema. Tudo o que eu precisava fazer era fazer um acordo comercial com Santanis. Eu tinha certeza que ele não rejeitaria um acordo como esse porque para outros Dragonglas é, na melhor das hipóteses, lixo. O aço valeriano era um material duro, quase impossível de encontrar. Era, em outras palavras, o vibranium deste mundo. Então, eu acumularia toda a classe de dragão que pudesse, armando meus homens com as armas certas para destruí-los. Meu senhor, eu queria falar com você. Sansa entrou em meu solar. Ela parecia angustiada com alguma coisa. Claro, minha senhora, o que posso fazer por você hoje? Eu disse, colocando o que estava fazendo em espera no momento. Você gosta de mim? Sansa disse rápido, como se estivesse tentando superar isso. Ela estava perguntando se eu gostava dela? Esta foi uma situação estranha para mim. Eu estava fazendo questão de tratá-la com o máximo respeito e cuidado. Por que ela duvidaria de minhas intenções? Eu não entendo o que causou isso. Suspirei. Toda vez que saímos, e eu tento iniciar contato, você recua. Se eu for aquele pai feio, vai entender se você decidir romper esse noivado. Disse Sansa com uma expressão de raiva. Ela achou que eu não a beijava tanto, porque ela era feia. A realidade é que ela era muito nova, e eu não queria forçá-la a nada. Sabia que ela gostava de mim fisicamente, mas não além disso. Oh, querida, eu ri enquanto cutuquei sua testa. Sansa, você é linda, eu só não te beijo tanto porque você é muito jovem. Sansa, parece errado. Como vamos nos apaixonar se você pelo menos não tenta? Sansa reclamou. Eu não entendia porque ela estava com raiva de mim por não ter sido mais atrevida. Ela não me amava, mal nos conhecíamos, mas independente disso, era a hora de contar meias mentiras. Eu gosto de você, e se eu não controlar isso, posso acabar com você na cama antes da noite de núpcias. Prefiro esperar, já é difícil o suficiente para eu me controlar. O que eu disse era parcialmente verdade, eu achei-a muito atraente. Ela já parecia uma mulher, mas era uma criança e havia limites que eu não iria ultrapassar. Então você gosta de mim? Sansa perguntou com uma expressão corada no rosto. Sim, a questão é, você gosta de mim? Por alguma razão eu queria ouvi-la dizer que sim. Eu sabia que ela tinha uma ideia do príncipe perfeito e que eu não me enquadrava nesse perfil, mas por alguma razão eu queria ouvi-la dizer isso. Sim, agora, Sansa sorriu, enquanto eu olhava para ela pedindo para explicar isso. Quando te vi pela primeira vez, sabia que você era bonito, mas você era apenas algum pequeno senhor? Dei uma risadinha, não me ofendi porque estava certo, eu era um pequeno senhor com muito dinheiro. Sim, mas até agora você não me mostrou nada além de gentileza, você até salvou minha vida. Sansa sorriu. Talvez tenha sido isso que minha mãe me disse, que eu eventualmente começaria a olhar para você com carinho. Estou fazendo o que qualquer ser humano decente faria. Sorri? Então você quer que eu seja mais romântico? Sansa deu uma risadinha. Seria ótimo. E aqui eu pensei que sair em encontros era romântico, haha, eu ri. O que eu realmente quero é conhecer você, disse Sansa depois que nossas risadas cessaram. Se quisermos ficar juntos pelo resto da vida, precisamos pelo menos ser amigos. Ela fez questão de ser a mãe dos meus filhos, eu tinha que ser pelo menos pelo primeiro nome com ela. Muito bem, balancei a cabeça, aceitando sua proposta. Ótimo. Sansa sorriu. Depois da conversa com Sansa, voltei ao meu solar para estudar mais possibilidades de ganhar dinheiro no norte. Uma das minhas ideias era começar minha própria fábrica de vidros. Os espelhos aqui são tão horríveis quanto parecem, até considerei isso no começo. Então talvez seja a hora de levar isso adiante. Tudo bem, vidraria, murmurei enquanto colocava a ideia na minha lista de tarefas futuras, me perguntando o que mais fazer, e então isso me atingiu como um caminhão. Seda. Eu era capaz de controlar os animais. Se eu adquirisse bichos da seda, poderia gerar seda para sempre. Os bichos fariam a seda para mim, e eu seria o único distribuidor em Westeros. Eu sabia que todo mundo comprava sua seda na Essos. Essa ideia provavelmente era mais lucrativa do que meu negócio de álcool. Tudo bem, a seda é obrigatória agora, eu ri enquanto escrevia a ideia. Um som fraco. Algo se aproximava do meu solar, mas o que era? Parece familiar. É um dos meus pássaros. Raven Power Rangers. Eu sou o Corvo Ranger Negro. Um dos meus corvos entrou em meu solar com uma entrada dramática exagerada. Todos nós somos. Brincou com o resto de seu rebanho. Então por que você está aqui? Eu ri enquanto acariciava o corvo dramático. Trago novidades. Ó, grande portador do milho. Os Ironborn estão planejando atacar. Exclamou o corvo. Então os Greyjoy estão cansados de fracassar em seus ataques. Parece que é hora de eu adquirir outra ilha, e talvez um assento com os garotos grandes, também conhecidos como os grandes senhores. Capítulo 13. Os Ironborn logo sentiriam minha ira, mas para conseguir isso, e para que eu não tenha problemas políticos, preciso deixá-los ganhar uma coisa. Eles precisam pensar que poderiam me fazer pagar o preço do ferro. Se eu os atacasse do nada, não faria nada além de garantir a ira dos 7 reinos, por mais hipócrita que pareça. Mas se eles me atacassem primeiro, seria justo retaliarmos.
Afinal, essa é a cultura do ferro, o caminho do ferro, o preço do ferro, mas eu não ia pagar o preço do ferro. Havia outras maneiras de começar uma guerra. Eu não iria deixá-los levar minha família nem nada, nem mesmo se isso me valesse a porra do trono. Mas como eles disseram, existem outras maneiras. Às vezes você tem que arriscar alguma coisa, então eu deixaria eles me atacarem, e então eu os destruiria. Ainda não consigo entender como eles permitiram que eles vivessem. Ou como Lord Stark enviou sua filha para cá, efetivamente colocando-a em perigo, e novamente, ele a deixou ir para Porto Real. Talvez Lord Stark deva ter presumido que os Greyjoy se impediriam de invadir a Ilha dos Ursos com sua filha aqui porque ele tinha Theon, mas na realidade, tudo o que ele fez foi conseguir, então eles querem fazer isso ainda mais. Independentemente disso, eu tinha um plano que me daria um motivo. Deixá-los me atacar seria suficiente como uma razão boa o suficiente para matar todos eles, e como uma vantagem tornaria Theon uma não ameaça sem sua casa. Ele nunca trairia os Stark. Rapazes, deixem os Ironborn nos atacar, ordenei. Como desejar, mestre, disseram os Krakens. Agora com o plano em andamento, é hora de sair com Sansa antes de ser sequestrado pelos Homens de Ferro. Passei algumas horas com ela, ela gostou bastante de tiro com arco, sendo muito boa nisso. Ela ainda não admite que gosta, mas quando lhe oferecem para ir, ela não diz não. Sinto que estou melhorando, disse Sansa com um sorriso. Sim, agora você sabe atirar naqueles que te incomodam, brinquei. Arya seria a primeira a receber uma flecha, Sansa riu. Veja, eu te disse, eu sabia que você gostaria disso, isso faz de você menos uma dama? Eu perguntei. Não, mas, eu nunca disse que gostei, disse Sansa. Você não precisa dizer isso, eu sei que você gosta, eu provoquei com um sorriso malicioso no rosto. Por que você praticaria sozinho se não gostasse? Não vou reconhecer isso com uma resposta, Sansa bufou. Hahaha, como desejar, minha senhora, eu ri. Tudo bem, não acho isso tão entorpecente quanto pensei que seria. Sansa admitiu calmamente. Entorpecente é o que a Septã lhe ensinou, eu disse com um tom frio. As mulheres são mais que uma decoração, mais que uma bolsa para carregar um filho. Elas são doadoras e tomadoras de vida, elas são amor e odeio. Eles têm caminhos infinitos para escolher, mas pessoas idiotas e com cérebros de merda fazem lavagem cerebral neles para acreditar que não são nada além de ferramentas. Eu poderia ter deixado minhas emoções controlarem minha resposta. Sansa ficou surpresa com a resposta. Eu não achei que você tivesse uma opinião tão forte sobre isso. Sim, seja homem ou mulher, você é o capitão do seu próprio destino. Não deixe que os outros lhe digam o que ou como viver a vida, sorri. E assim passaram os dias comigo repassando meus deveres normais de senhor e saindo com Sansa. Aos poucos eu fui conhecendo ela, e ela foi me conhecendo, a ponto de admitir gostar do arco, mas encontrar espadas. E o combate corpo a corpo assustador, mas esta foi a resposta dela, não a Septã, não a mãe. Então comprei para ela uma besta que havia encomendado para ela, a arma podia disparar 12 flechas consecutivas antes de precisar recarregar. Eu mesmo fiz essa arma, bem, os projetos dela, mexendo no que eu lembrava de bestas e outras coisas. Não sou engenheiro, mas consegui fazer isso com meu ferreiro e engenheiro local. Dessa forma, ela seria capaz de atingir muitos alvos caso se sentisse ameaçada. Ironborno se aproximando, um dos meus pássaros cantou. Receio ter que deixá-la, minha senhora, sorri. Sentirei sua falta, meu senhor, Sansa sorriu. Corri em direção ao local onde o ataque iria acontecer e esperei. Algumas horas depois, os Homens de Ferro chegaram e a batalha começou. Corri atacando os homens a torto e a direito, cortando sua carne como manteiga, tive que ter certeza de que eles me notaram. Toda ajuda, Lord Mormon. Um dos meus homens gritou, correndo para me ajudar. E todos os nascidos de ferro se viraram para me ver, bingo. Vem até mim. Eu provoquei os Homens de Ferro, entre eles uma mulher. Se ela fosse quem eu acho que era, isso seria uma sorte grande. Eu desviei o primeiro ataque, e com um golpe da minha espada direita cortei a garganta do homem. Hoje eu estava empunhando 2 vezes, garra longa na minha mão esquerda e uma espada padrão na minha direita. Continuei a avançar, matando os homens a torto e a direito, o sangue respingando em todos, manchando minhas roupas enquanto os levava ao esquecimento. Puta merda, recue. A mulher gritou para seus homens, claramente perturbada com o que estava vendo, mas antes mesmo que ela tivesse a chance de entrar em seu navio novamente, eu lancei minha espada no chão e joguei com minha mão agora livre uma faca em sua mão, prendendo-a. O navio, Arin. Merda, você não vai a lugar nenhum, Greyjoy. Eu ri enquanto peguei minha espada e continuei a matar os Ironborns um por um. Seus homens tentaram protegê-la, mas minhas forças estavam esmagando as dela. Só eu estava dominando os Homens de Ferro. Não demorou muito para que todos os seus homens estivessem mortos, seja por perda de sangue ou desmembramento, enquanto eu estava acima dos corpos empilhados com um sorriso sombrio no rosto. Olá, acha Greyjoy, que maravilhoso ter você aqui. Eu ri com um tom sombrio. Agarrando seu rosto, ela tentou me dar um soco, mas eu enfiei outra faca em seu braço livre. Ah, foda-se, Asha rosnou. Feche, não podemos permitir isso agora, podemos? Eu sorri, socando sua barriga com força suficiente para fazê-la tossir um pouco de sangue. Foda, ela tentou me insultar de novo, mas eu a interrompi com um chute em seu peito. Eu desprezava os Homens de Ferro, ela encorajou seu homem a fuder e despedir inocentes. Por isso ela não era uma mulher para mim, nem mesmo humana. Tatata, o que seu pai acharia dessa linguagem? Eu a repreendi. O que você vai fazer comigo? Asha perguntou após 1 minuto de silêncio, provavelmente se recuperando dos golpes. Com você nada talvez faça você sentir o que todas aquelas pessoas que você invadiu sentiram, mas com a sua casa. Isso é uma questão diferente, respondi, enquanto ordenei ao meu homem que a levasse embora.
Capítulo 14. Há uma semana, Asha Greyjoy estava em minhas mãos. Agora, era a hora de tomar as medidas certas para garantir que eu não seria um alvo político falando. Enviei um Raven para Lord Stark e o informei sobre a situação, com algumas coisas adicionais. Primeiro acrescentei que os Ironborn tentaram atacar e capturar Sansa propositalmente. Isto, claro, era uma meia-verdade, mas lhes daria a razão do que eu estava prestes a fazer a seguir, destruindo os Greyjoy e apagando o Ferro de Cena. Lord Stark tentaria, é claro, encontrar uma solução pacífica. Os Greyjoy eram uma casa grande, um dos 7 reinos, mas para mim, a paz nunca foi uma opção. Pelo menos com eles. Então, com os navios que eles trouxeram para atacar a Ilha dos Ursos e aqueles que encomendei anos atrás, naveguei, não antes de ordenar aos meus Krakens que se certificassem de que nenhum deles escapasse da Ilha de Ferro. Em meu corvo informei Lord Stark que este era o último insulto que toleraria deles, tentando machucar minha futura esposa, e minha família, claro, isso era mentira. Se eu quisesse poderia mantê-los para sempre na linha sem invadir, mas eu não os queria vivos, era uma perda de espaço e de ar fresco. Trouxe comigo a maior parte do meu exército. Sabia que se esperasse, Lord Stark tentaria me impedir, mas não agora. Eu lidaria com a bagunça política mais tarde. Vamos ver como o velho Kraken luta sorri satisfeito. Ponto de vista de Ned Stark. Um corvo da Casa Mormon chegou trazendo notícias terríveis. A Casa Mormon declarou guerra às Ilhas de Ferro. Depois do ataque que sofreram onde minha filha se viu em perigo, seu noivo decidiu acabar com isso. Garoto tolo, uma vitória na batalha não o torna imparável. Eu preciso pará-los. Ponto de vista de Asha Greyjoy. O senhor da Casa Mormon não era o que eu esperava. Ele era cruel, mas repugnantemente gentil. Ele ainda não tinha me feito sofrer pelos meus pecados. Mas agora estávamos a caminho da minha casa. Ele queria trazer a luta para nós no mar. Somos imparáveis. Ele é um bom lutador, não é esperto. Você vai morrer, você sabe disso? Eu ri enquanto olhava para ele. Ele logo pagaria pelo que fez a minha tripulação e a mim. Que bom, os pensamentos de um idiota são muitas vezes esquecidos. Ele riu, ele se divertiu. Temos mais homens, mais navios. Somos os homens de ferro. Rosnei, tentando me libertar das correntes, ele me amarrou como um cachorro comendo em uma tigela. E eu não me importo. Em breve todos vocês estarão mortos, e eu vou rir disso, posso até foder minha futura esposa neste dia todos os anos. Ele sorriu. Ele estava tão confiante. Porque ele estava tão confiante, nós o superávamos em muito número. Diga o que quiser, idiota. Você não pode vencer. Cuspi aos pés dele, sem conseguir mirar mais alto. Entendo. Você é um daqueles que precisa ver para acreditar. Tudo bem, posso respeitar isso. Eu era assim. E então morri. Ele riu enquanto tirava minha corrente da parede e me empurrava para fora de seu escritório. Lá fora, no navio, eu podia ver a água se movendo furiosamente. O afogamento Deus estava com raiva dele. Tudo o que vejo é a nossa vitória. Um sorriso se formou em meu rosto, mas seu sorriso fraco e desprovido de emoção me fez estremecer de medo, medo do desconhecido. Por que eu estava sentindo tanto medo? Olhe mais de perto, ele ordenou, e o que vi me surpreendeu. Krakens, muitos deles, mas como? Eles me obedecem. De que outra forma você acha que eu tornei as Ilhas dos Ursos inatacáveis? Ele sorriu. Sua tripulação sabia disso? E se o fizessem, como poderiam estar tão calmos? Medo do desconhecido, que iguaria deliciosa, eles não sabem. Ninguém além de mim sabe. Cada animal é meu para fazer o que eu quiser. E logo esses meninos vão esmagar os Greyjoy. Vocês não têm o Kraken como seu sigilo? Bastante poético, ele riu. Estávamos condenados. Não há como vencermos ele no mar, ele era muito superior. Um Kraken sozinho era um problema, mas uma dúzia, esse foi o nosso fim. Eu não vou te matar, quero que você e seu irmão se lembrem para sempre que perderam tudo porque se recusaram a mudar. Infelizmente para o seu povo, a mudança é imparável. Ele sorriu dando tapinhas na cabeça. Foi isso que ele quis dizer. Ele tiraria tudo de nós, usando o caminho do ferro. Ponto de vista de Tyrion Lannister. Minhas boas-vindas na Ilha Bear não foram nada calorosas, as pessoas estavam tensas, o senhor não estava aqui. Posso falar com o responsável, por favor? Tenho coisas melhores para fazer do que esperar na fila para entrar, reclamei. Me mantiveram na fila para entrar no tribunal. Eu era filho de um senhor. Espere ou vá embora, não resmungou um guarda. Tyrion Lannister, minhas desculpas, disse uma mulher velha e assustadora, a ursa. Não esperávamos sua visita. Sim, isso geralmente acontece, sorri quando ela me deixou entrar. Lá dentro ela serviu uma taça de vinho e foi direto ao assunto. O que você quer? Maege perguntou com um olhar em mim. Muitas coisas, mas hoje estou aqui para falar com o senhor. Mas parece que ele está desaparecido, suspirei, que sorte minha. O pai quer que eu faça alguma coisa e eu encontro obstáculos. Ele está a caminho das Ilhas de Ferro para matar os Homens de Ferro, disse Maege com um tom áspero. O garoto queria uma vitória. Pena que ia morrer, seu exército é pequeno comparado ao deles. Parece que o pai terá que casar Myrcella com outra. Vamos torcer pelo melhor, sorri, posso não conhecer a criança, mas ele ainda era uma criança. E eu não queria que ele morresse, por mais impossível que fosse para ele vencer. Sim, disse Maege, claramente irritada com a minha presença. Afinal os Lannister não se dão bem no norte. Ponto de vista Elite Força Raven? Nós somos a Elite Core Force. Somos legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Somos leais. CAW 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 CAW. Corvos e não corvos estavam prontos para morrer por seu senhor e portador do milho, todos os 1000 corvos, e aqueles que não são corvos, somos um nessa batalha. Capítulo 15. Asha Greyjoy morreria. Embora fosse verdade, eu disse a ela que ela sobreviveria. Tudo que eu queria era dar a ela um gostinho de seu próprio remédio, como seu povo. Eu tiraria tudo dela.
Meu senhor, estamos chegando perto das Ilhas de Ferro. Um homem entrou em meus aposentos dentro do navio. Bom, logo tudo acabaria, a culpa é deles, me obrigando a jogar. Eu nunca quis jogar, mas se tiver que jogar, vou jogar como um profissional. Asha ficou praticamente muda depois que mostrei a ela uma de minhas habilidades e não posso culpá-la. Era isso que eu pretendia, mostrar a ela o significado do verdadeiro medo antes de pegar tudo. Alguém poderia pensar que você ficaria mais feliz, afinal estou pegando o que é seu com o preço do ferro. Não é isso que sua cultura ensina? Eu ri, mas nem isso provocou reação dela. Ela apenas olhou para o chão. Parece que todo o seu sarcasmo e boca suja morreram com seu espírito. Fiquei do lado de fora do meu quarto e já podia ver os navios do Ziromborno, a enorme marinha, mas, infelizmente para eles, ordenei ao meu exército de Krakens que impedisse qualquer um de partir, fazendo da força naval mais forte de Westeros nada mais que uma decoração sofisticada. Mas eles ainda tinham um grande exército, mais de 20.000 homens, ou seja, se eles tivessem tempo para convocar todos os seus estandartes, e não o fizeram, os Greyjoy lutariam comigo principalmente sozinhos, e então eu forçaria as outras casas no Ilhas de Ferro à submissão ou ao esquecimento. Ou talvez eu matasse todos eles, quem sabe, tudo que eu tinha certeza era que as Ilhas de Ferro seriam minhas, gostassem eles ou não. Meu senhor, devemos chegar à costa em 2 horas, disse um soldado, aproximando-se de mim. Em 2 horas e meus homens, meus ursos de batalha e Krakens iriam liberar sua ira sobre os bastardos que governam as Ilhas de Ferro. Obrigado, volte para o seu posto e diga aos homens para se prepararem. Balancei a cabeça, logo, muito em breve, eu teria um lugar no jogo, nem queria jogar. Eu não queria o trono, não queria jogar esse jogo estúpido, mas fui convidado à força e temo que, ao contrário do honorável Ned Stark, fui um jogador cruel. Ponto de vista de Sansa Stark? Ele me deixou de novo, para lutar mais uma vez, porque ele teve que me deixar, eu sou para ser sua esposa, ele não deveria estar comigo. Tenho medo que ele morra. Mamãe estava certa, os homens são estúpidos quando estão com raiva. Por favor, mantenham seguro. Eu orei aos deuses para ajudá-lo. Por que eu estava tão preocupado? Isso era amor. Ele era sem dúvida charmoso e carinhoso, brincalhão e engraçado. Não era o príncipe que eu sempre imaginei, mas era tudo que uma mulher sonharia. Queria que ele estivesse ao meu lado. Talvez isso fosse amor. Tudo que sei é que eu queria que, fosse por amor ou não. Ponto de vista de Ned Stark, eu não consegui impedi-lo. Ele já havia navegado para as Ilhas de Ferro. Precisamos ir para a Ilha dos Ursos, informei aos meus homens. Ned, amor, temos que trazer Sansa conosco. Ela não está mais segura lá, disse Cat, minha esposa, com um tom preocupado. Ela será sua esposa, Cat. Recusei-me a pensar que o jovem senhor iria morrer, mas era isso que esperávamos. Ela não pode se casar com um homem morto. Cat estava com medo de que eles sequestrassem Sansa e a machucassem. Sim, ela não pode, eu balancei a cabeça concordando. O jovem senhor poderia ter tido o motivo de seu ataque, mas ele não pensou bem nas coisas. Ponto de vista de Tywin Lannister? Fui informado por Tyrion que Lord Mormont iniciou uma guerra contra a Ilha de Ferro. Meu filho tolo pensou que o Lorde havia assinado sua sentença de morte. Eu sabia que não deveria pensar que ele morreria. Um homem capaz de destruir qualquer espião dentro de seu domínio e melhorar sua economia em um ritmo tão rápido não era idiota. Ele conhecia os riscos, mas tinha um plano para superar essa situação, fosse ela qual fosse. Talvez eu estivesse superestimando a habilidade dele, mas normalmente não faço isso. Esse garoto era mais do que os olhos podiam ver. Parece que podemos ter um novo grão-senhor nas Ilhas de Ferro. Logo o jogo mudaria, esse garoto era um jogador perigoso que eu teria que pegar para o benefício da casa Lannister, ou encontrar uma forma de matá-lo. De volta para Ronard, meus navios estavam prestes a chegar. Os Iromborno já estavam nos esperando na costa. Eu sorri, idiotas. Eu sabia que eles fariam isso, então ordenei aos meus Krakens que basicamente produzissem ondas poderosas para derrubar os homens, matando muitos deles. Meus Krakens quebrariam suas linhas e eu quebraria o que restava. Eles continuariam o ataque das ondas, afogando e matando os homens, jogando-os contra as rochas e paredes. Bem, é hora de relaxar, eu disse com uma taça de vinho enquanto meus Krakens faziam todo o trabalho sujo. O que há com essas ondas? Um homem perguntou incrédulo. Não posso dizer, eu ri. A ignorância às vezes era uma bênção sob a qual eu queria manter meus homens. O caos iria explodir se eles descobrissem que eu controlava o reino animal. Eu provavelmente seria caçado por bruxaria. Capítulo 16. Os Krakens começaram a fazer seu trabalho maravilhosamente, rompendo suas fileiras com enormes ondas de água, matando alguns deles, esmagando-os contra rochas ou outras superfícies. Se isso continuasse, no momento em que chegasse à costa, a formação deles estaria quebrada, completamente destruída, e eu estaria lá para atravessar suas fileiras com facilidade. Aos poucos estávamos chegando cada vez mais perto. Depois de alguns minutos finalmente estávamos ao alcance para deixar o navio, então reuni meus homens. Enquanto liderava o ataque gritando o nome da minha ilha, o nome da minha casa, empunhando a garra longa, minha mão direita e um escudo na esquerda, enquanto avançava contra as linhas inimigas quebradas, com meu exército seguindo de perto, ursos, corvos, humanos e Krakens, todos juntos em uma missão, para matar e destruir os homens de ferro. Arqueiros normalmente seriam um problema, mas eu tinha os soldados mais leais no caso. Meus corvos. Eu já havia ordenado aos meus corvos que atacassem e eliminassem tantos arqueiros quanto pudessem, e obedientemente o fizeram. Meus 1000 corvos estavam matando os arqueiros um por um. Um corvo pode ser fácil de se defender, mas 1000 podem matar um cara. Muitos homens com relativa facilidade. Com meus homens assumindo o controle da costa, corri para as linhas inimigas, cortando-as e atacando-as, à esquerda e à direita, enquanto os corpos caíam no chão mortos, deixando atrás de mim um rastro de destruição.
Meus Krakens pararam seu ataque de ondas na costa, ou pelo menos na parte onde meu exército estava lutando, mas eles ainda tinham outra missão. Eles estavam encarregados de impedir que alguém escapasse da ilha. Seu trabalho era garantir que ninguém iria embora até que eu dissesse. Eles ficaram presos nesta ilha miserável até que minha lâmina acabou com suas vidas banhando-se em seu sangue. Os homens de ferro estavam recuando lenta mas seguramente, o que trouxe um sorriso no rosto enquanto eu continuava cortando-os como porcos em um matadouro, usando meu escudo como uma arma contundente para bater suas cabeças contra qualquer superfície dura. Ao contrário do Capitão América, eu não conseguia arremessar o escudo e esperar que ele se recupere. Essa merda só funciona com vibranium, mas eu ainda poderia usar um simples escudo de aço como arma. Desgraçado! Um homem de ferro rosnou atrás de mim, tentando me perfurar com uma lança. Em um movimento rápido e preciso, quebrei a ponta afiada de sua arma e com meu escudo acertei a ponta afiada que ainda girava no ar contra sua garganta, matando-o efetivamente com sua própria arma. Cada golpe da minha espada significava que outro homem morto estava se amontoando atrás de mim. Não havia mais nada no mundo para mim agora, exceto o campo de batalha, meu escudo e minha espada. Eu tinha perdido a conta de quantos homens havia matado até agora, mas devia ter sido muito, considerando que os homens de ferro estavam começando a fugir de mim, com medo. Mas eu não entendia por quê, porque eles iriam me temer. Não adiantava ter medo do inevitável. Não que isso ajudasse a causa deles, eu era mais rápido, iria matá-los quer eles quisessem lutar ou não, não me importava. Aqueles que serviam aos Greyjoy morreriam, e serviria de exemplo para não mexer com os ursos. Meus ursos de batalha estavam ao meu lado me apoiando, destruindo os homens de ferro que avançavam como se não houvesse oposição, com cada um deles levando pelo menos 10 soldados ao mesmo tempo, e meus homens sendo auxiliados por eles estávamos vencendo por uma margem enorme. Sorri enquanto continuava com minha matança, matando tudo em meu caminho, independente do gênero, o que importava era que serviram na casa errada. Isso foi cruel? Talvez. Mas eu não pararia até que o velho Kraken estivesse aos meus pés e minha espada em seu pescoço. Demorou cerca de 6 horas para completar o controle da costa. Matamos cerca de 2.000 homens, mas esta vitória não foi isenta de perdas. Eu perdi cerca de 400 capazes nesta luta e 20 ursos de batalha nesta luta, mas em comparação nossas perdas foram mínimas. Os Greyjoy tinham cerca de 5.000 soldados, sem seus estandartes e haviam perdido grande parte de seu exército. E o melhor é que eles não podiam pedir ajuda. Qualquer corvo que tivesse uma mensagem veria até mim, seu novo mestre. Meus corvos garantiriam que a mensagem fosse entregue a mim com o corvo se juntando às minhas fileiras ou morrendo caso recusassem. 100 homens vieram se render, meu senhor. Isso era estranho. Bem, na verdade não. Os homens de ferro eram covardes que assim que começassem a sentir que a maré estava contra eles se renderiam. Fiquei do lado de fora da minha tenda e encontrei os homens ajoelhados no chão. Eu não poderia matar aqueles que se renderam, mas poderia forçá-los a pegar o negro ou libertá-los no mar. O que você quer? Perguntei em um tom frio e áspero, denotando que não teria piedade. Nós nos rendemos, disse o líder do grupo, um tanto trêmulo. Matá-los foi fácil, mas abriria um mau precedente para mim no norte. Você vai pegar o preto, ou a minha lâmina, escolha o seu veneno. Tive que oferecer o preto a eles. Era costume nessas situações. E como eu esperava, todos decidiram usar o preto. Acorrente-os ao chão e mate-os se eles tentarem algo engraçado. Eu os manteria perto do mar, onde poderia afogá-los se eles decidissem se libertar e tentassem me matar. Com esta provação terminada, voltei para minha tenda para planejar minha estratégia. Até agora eu havia ordenado aos meus corvos que matassem qualquer batedor, arqueiro ou homem que encontrassem fora do castelo. 1000 corvos, foi um incômodo, mas 1000 lutando juntos foram bastante eficazes. Morrendo por 1000 beijos, o que é realmente uma morte horrível e dolorosa, mas foi eficaz mesmo assim, embora não fossem exatamente precisos para missões de assassinato. Eram super úteis para esses tipos de cenários. Eram basicamente piranhas no céu. Com eles limpando a área ao lado dos meus ursos, eu tinha uma força-tarefa bastante especial. Por enquanto, eles eram os únicos lá fora, matando qualquer coisa e qualquer pessoa que vissem com uma arma. Atualização de status. Matamos 182 homens e perdemos 10 irmãos. Um corvo voou para dentro da minha tenda com o bico e os ventos cobertos de vestígios de sangue. Bom, continue com a missão, vamos vingar seus irmãos, não se preocupe, sorri acariciando a pequena máquina de matar, que arrepiou suas penas de felicidade. Ponto de vista de Balon Greyjoy. O pirralho veio até nós e estava ganhando. Ele era apenas um garoto que ainda cheirava a leite materno. Como poderíamos estar perdendo? Meus homens estavam sendo massacrados. Nenhum dos meus estandartes respondia ao meu pedido de ajuda. Nesse ritmo, em alguns dias, o ursinho nos faria pagar o preço do ferro. O preço final do ferro. Envie mais corvos. Rosnei, depois disso eu ensinaria aos meus vassalos o que acontece quando você não obedece ao seu rei. Mande todos os corvos, todos os 100, quero meus estandartes aqui. E quero a cabeça daquele bastardo no meu solar agora. Como quiser. Um dos meus homens acenou com a cabeça enquanto corria para fazer o que eu pedia, enviando todos os meus corvos para todos os meus aliados. Talvez assim eles atendessem ao meu chamado. Capítulo 17. Balon me deu 100 corvos leais para me servir, pobre homem. Se ao menos soubesse que toda vez que tenta enviar uma mensagem, um pedido de ajuda, ele apenas está me fortalecendo. Durante os primeiros dias nas Ilhas de Ferro, estabilizei um acampamento na costa, certificando-me de mate toda a oposição, com um Kraken por perto para defendê-lo caso alguém tente navegar para longe. Então, depois de um planejamento bastante significativo, era a hora de seguir em frente, era a hora de reivindicar o trono do sal para mim, e eu teria imensa satisfação em fazê-lo. Seria a justiça poética definitiva pelo que o seu povo fez, eles tiraram tudo dos outros, e agora eu tiraria tudo deles.
Meu esquadrão corvo ainda estava furioso matando homem por homem. Eles realmente ganharam seu milho a essa altura. Os gritos de dor enchendo e trovejando dentro da ilha, trazendo terror e desespero para meus inimigos e aliados. Principalmente porque meus aliados não sei se esses gritos foram produto de minha própria autoria. Era a hora de pegar o que era meu. No final, resolvi não matar todos os homens de ferro nas Ilhas de Ferro, apenas a casa governante dos Greyjoy e aqueles que o seguem, mas permitiria que as outras casas se ajoelhassem e jurassem suas vidas a mim, ou morreriam. Eu sabia que essa lealdade cega que eu queria deles não era fácil de obter, então eu tinha um plano para fazer com que eles me seguissem. Ao enfrentar psicopatas malucos que ganham a vida matando, roubando e estuprando, que também são incrivelmente religiosos, só há uma opção: fazê-los acreditar que você é o escolhido pelo Deus deles. E com meus Krakens eu os faria acreditar que Deus me escolheu. Se eu jogasse minhas cartas corretamente e eles fossem tão estúpidos quanto pensei, conseguiria cerca de 15.000 soldados leais. Sempre havia o caso de eles não se alinharem ou não permanecerem leais. Nesse caso matá-los seria fácil. No mar eu era uma força a ser reconhecida. Meus Krakens me tornaram o melhor neste ambiente de batalha. Então, se eles me traíssem, eu afogaria seus homens e famílias sob meu controle. O castelo está bem à frente, meu senhor. Entendo, comecem sua formação, ordenei a eles. Meus ursos divididos entre meus 3 esquadrões, atacando de todas as direções formando um triângulo. Enquanto diminuíam meu exército normalmente seria ruim. Com isso eu faria. Vamos mostrar a esses Krakens porque vocês não mexem com os ursos. Eu gritei, reunindo meus homens. Sim, meus homens gritaram em concordância. O moral estava alto graças ao quantos estávamos esmagando. Ponto de vista de Ned Stark. Cheguei na Ilha do Urso com Cat e alguns dos meus homens. Queríamos levar Sansa conosco, caso o pior acontecesse, mas encontramos um problema. Peço desculpas, pai, mas não vou embora. Sansa não queria ir embora, ela queria ficar. Sansa, estamos fazendo isso para o seu próprio bem. Cat respondeu com raiva. Você ainda não é casado, isso não está em discussão. Eu sei que ele vai voltar. Sansa disse, parando, minha lobinha estava apaixonada? O último Raven que recebemos dele disse que eles assumiram o controle da costa. Maege ofereceu, incrédula, como ela, eu não conseguia entender como ele estava ganhando. Ele está ganhando? Cat perguntou, como se tivesse acabado de mentir para ela. Parece Maege assentiu. Sansa, se algo acontecesse com ele iria querer que você estivesse seguro, eu disse. Eu honestamente acreditei que ele iria. Ele começou esta guerra com os Greyjoy por ela. Sansa, isso não está em discussão, você virá. Cat acrescentou que estava preocupada com o que aconteceria quando o jovem urso morresse. Tudo bem, você pode me manter informado? Sansa concordou olhando feio para Cat. Nunca a vi tão desafiadora, pois ela pedia à ursa para mantê-la atualizada. Poderíamos tê-la forçado a vir conosco. Ela ainda era minha filha, minha responsabilidade, mas eu não queria que ela ficasse ressentida comigo caso ele morresse. Eu não esperava que ela se apaixonasse por ele tão cedo. Embora isso me deixe feliz, essa situação torna tudo difícil, especialmente porque Cat iria romper o noivado. Quer ele sobrevivesse ou não, ela não considera mais um bom par. Voltar ao ponto de vista de Ronard, uma semana depois, Pique era a fortaleza e sede da casa Greyjoy, que por acaso estava localizada em uma ilha de mesmo nome, o que é bastante criativo se você me perguntar. Demorou um pouco para chegar dentro das muralhas e entrar no castelo, afinal, o castelo é uma antiga fortaleza com defesas excelentes. Mas qualquer coisa pode ser quebrada com força suficiente. Até então, eu havia assumido o controle de uma das torres que compõem o castelo, mas o covarde atrasou sua derrota iminente abrindo meu caminho até a outra torre e por isso morreria lenta e dolorosamente. As torres eram conectadas por pontes de corda oscilantes, e o velho bastardo as cortou, tornando quase impossível atravessá-las. Então tive que improvisar. Coloquei alguns dos meus homens para fazer pontes de madeira com a madeira que havíamos coletado na primeira torre para cruzar a brecha, enquanto meu enxame de corvos matava qualquer homem que saísse para atirar flechas em nós. Mensagem: Lady Stark quer romper o noivado, Lord Stark não. Um dos meus corvos em Winterfell veio, então parece que eles levaram Sansa. Respirando fundo, peguei um pedaço de papel e escrevi: Senhor e Senhora Stark, devo me desculpar se de alguma forma fiz sua vida e a daqueles ao meu redor correr em perigo. Chegou ao meu conhecimento que Sansa não está mais na Ilha dos Ursos. Embora eu entenda porque você a levou, eu devo pedir-lhe para não romper meu noivado com ela. Sei que o que fiz pode parecer um pouco imprudente, mas demorou muito para acontecer e voltarei vitorioso. Então tenha certeza de que vencerei e honrarei minha palavra proteger e cuidar de Sansa e ser um bom marido. Como eu sei que você honrará o seu unindo nossas famílias. Senhor Mormon. Bem, com isso e apelando para seu lado idiota da honra, ele manteria sua palavra e acabaria com sua esposa. Sério, essa mulher é desprezível. Senhor, temos uma das pontes prontas. Um dos meus homens entrou na sala. Não se esqueça de verificar, ele precisa ser capaz de resistir a muitos ursos e homens. Se eu cair, vou subir de volta só para te matar, brinquei. Mas o coitado levou isso a sério e fugiu para testar o ponte. Assim como o senhor, tudo o que eu disse é no sentido literal, eu ri. Se meus cálculos fossem corrigidos, o velho Kraken tinha cerca de 500 homens dentro da outra torre. Eu ainda tinha mais de 60% do meu exército, incluindo ursos e corvos. A ponte é sólida, os ursos andam de um lado para outro, disse novamente o mesmo homem. Muito bem, eu irei primeiro. Balancei a cabeça enquanto me aproximava de onde deveria estar a ponte. A brecha entre as torres era grande e a queda foi grande. Ainda não coloquei a ponte, meu senhor, disse o homem. Eu não preciso disso, mas não se esqueça de colocá-lo. Sorri enquanto saí correndo a toda velocidade, usando todo o meu suco de super soldado para pular para o outro lado, caindo sobre um joelho no outro lado. Santo! O homem disse admirado. Pare de olhar para mim e coloque a maldita ponte. Eu comandei quando entrei na outra torre. Sim, o homem assentiu.
Capítulo 18. Os homens dentro da outra torre estavam espalhados, mas não importava muito, eu estava em uma missão de assassinato, o velho Kraken seria meu, e eu acabaria com isso de uma vez por todas. Alguém vá, eles nunca aprendem, gritar antes de sacar a arma é uma má ideia. Continuei correndo pelo castelo, matando homens e evitando grandes grupos que poderiam ter a chance de me subjugar enquanto avançava para os aposentos de Balon. Em frente à porta que dava para o corredor que levava ao homem que eu queria matar, havia 2 guardas, defendendo o velho rato. Não havia como evitar isso, então saí das sombras e assobiei para eles, chamando sua atenção. Então vocês querem morrer agora, ou quando meu exército cruzar para esta torre? Eu perguntei, esperando que meus homens chegassem aqui em breve. Minha pergunta não foi tão engraçada para eles quanto foi para mim, e logo cada um deles me atacou. Cortei a garganta do primeiro homem com uma garra longa enquanto batia brutalmente a cabeça de outro homem contra a parede, espalhando seu cérebro por toda a parede. Pulei dando uma cambalhota no ar desviando de uma lança que atingia o coração e decapitei o cara, matando os 3 guardas, defendendo a porta. Sabe, acho que esse mundo me bagunçou seriamente. Eu ri, matar era apenas uma parte da minha vida hoje em dia. Eu estava tão entorpecido com essa merda. Abri a porta que dava para o corredor que me guiaria até o velho bastardo do castelo. Do outro lado, notei imediatamente que havia cerca de uma dúzia de soldados patrulhando uma única entrada. Se meu corvo estivesse correto, o velho bastardo estava lá então, sem mais nada para fazer, ataquei-os, matando o primeiro nascido de ferro no meu caminho antes que ele pudesse reagir, apunhalando no coração com garra longa. Ele gritou de dor, tossindo sangue ao cair morto no chão. Desgraçado! Um homem de ferro furioso tenta me atacar, mas eu me esquivei do ataque dando um único passo para o lado, e com um golpe rápido da minha lâmina, cortei sua cabeça do corpo sem esforço, espalhando seu sangue nas paredes do castelo. Os próximos 3 soldados correram para me atacar, mas eu me esquivei do primeiro ataque, esquivando-me e enfiei minha espada em seu pescoço, matando-o. Eu bloqueei o próximo ataque com meu escudo e usando o impulso eu bati a cabeça do próximo homem na parede com força suficiente para estourá-lo como um balão de água, com ele pronto para eu virar para matar o último cara na minha frente, mas uma flecha de besta atinge a parte de trás da minha perna, me parando e me fazendo estremecer de dor leve. Eu grunhi de dor quando me viro e vejo o futuro morto com uma besta recarregando sua arma. Aproveitando a oportunidade, o homem de ferro próximo a mim tentou me atacar com sua lança, mas mesmo com uma seta de besta em minha perna, eu o superei, desarmando-o e matando-o com sua própria arma. O cara com a besta começou a entrar em pânico, tentando carregar sua arma o mais rápido que podia enquanto eu puxava a lança do cadáver de seu camarada e jogava a lança nele. Espere! Ele provavelmente estava tentando se render como se eu fosse deixá-lo sair, mas independentemente disso, a lança empalou seu peito antes mesmo que ele pudesse terminar suas últimas palavras logo depois de largar a besta e morrer. Filho da puta, isso doeu, resmunguei enquanto tirava o ferrolho. Isso vai ser um inconveniente por cerca de 2 horas. Imediatamente voltei minha atenção para os trêmulos soldados restantes, que estavam com muito medo de se aproximar. Corri em direção aos homens de ferro restantes que protegiam o velho Kraken e cortei um deles na garganta. Ele cai morto no chão, não querendo perder mais tempo. Eu empurro para cima, matando mais 2 antes que eles possam reagir. Não querendo perder mais tempo, girei usando o impulso para balançar minha lâmina e cortar todos eles, decapitando 5 soldados em um só movimento. Puxo minha espada do pescoço do último homem, enquanto o último ferro tenta me matar, mas cortei seu braço e enfiei minha espada em sua boca, perfurando seu crânio no processo. Bem, o ferimento não me tornou menos eficiente, eu disse esticando a perna, mas preciso ter mais cuidado. Um dia desses o ferrolho vai subir um pouco mais. Finalmente, depois de toda essa merda, lá estava eu em frente à porta onde o trono de sal me esperava pacientemente. Com um suspiro, chutei a porta aberta ao entrar. Olá! Entrei na sala do trono, tentando fazer uma entrada épica mas ameaçadora, mas fui recebido por Balon atirando sua besta contra mim. Eu simplesmente desviei dos parafusos quando me aproximei dele. Você realmente acha que isso vai funcionar? Se for assim, isso é triste. Maldito pirralho! Balon gritou, agarrando sua espada e correndo em minha direção ou tentando. Ele estava lutando para se mover rápido. Eu bati meu escudo contra seu braço, quebrando-o e fazendo-o largar a lâmina. Você perdeu, eu suspirei. Meus homens deveriam estar entrando na torre agora. Matando suas forças restantes, eu ganhei. Porra! Balon tentou me insultar, mas eu dei um tapa nele com tanta força que ele perdeu a metade dos dentes. Acho que é aqui que acha fica com a boca suja. Eu ri enquanto puxava a garra longa. Normalmente, eu adoraria conversar mais, mas tenho coisas melhores do que perder meu tempo com um pedaço de merda, então adeus, eu disse enquanto o esfaqueava na região dos rins, para garantir que seus últimos momentos fossem os mais dolorosos possíveis. Arug! Balon gritou em agonia quando eu o deixei ali, caminhando até seu trono, sentado, esperando meus homens chegarem. Meus homens levaram cerca de 5 horas para chegar ao trono de sal, e naquele momento Balon já havia morrido. Matamos todos os soldados do castelo, meu senhor, disse um dos meus homens. Bom, estabilizem as pontes que conectam as torres e tragam acha, ordenei. Eliminamos todos os batedores e arqueiros. O que mais você precisa, ó grande portador de milho? Um corvo voou para meu colo, olhando com curiosidade. Uma última missão, quero que todos vocês entreguem algumas mensagens, para todas as casas das Ilhas de Ferro, é hora de assumir o controle desse lugar de merda. Sorri acariciando o corvo. Capítulo 19. Depois de assumir o controle total de Pique e de seus cidadãos, evitando o máximo de destruição e caos possível, decidi enviar um corvo para cada casa nas Ilhas de Ferro, com uma única mensagem. Venha para Pique e ajoelhe-se diante de seu novo senhor, pois fui escolhido pelo próprio Deus afogado para mudar os velhos hábitos. Venha e veja como não posso ser afogado e confirme com reivindicações.
Também enviei um Raven para minha casa e Lord Stark, informando sobre minha vitória. Querida tia, enviei esta mensagem para informá-la, ganhei. Assumi o controle de Pique e enquanto você lê isso, estou assumindo o controle das Ilhas de Ferro como um todo. Não haverá mais ataques, não mais preço do ferro, por enquanto os ursos dominam os Krakens com amor. Lord Mormon. Senhor e senhora Stark, felizmente informo que as Ilhas de Ferro são minhas. Eu assumi o controle de Pique, e enquanto você lê, os senhores das Ilhas de Ferro estão vindo para prometer sua lealdade e estandartes a mim. Uma vez que tudo isso acabar, eu irá para Winterfell buscar Sansa. Vou garantir que eles não haja mais ataques ou algo do tipo. Vou eliminar os velhos métodos em que os homens de ferro acreditam. Que nossas famílias sejam unidas através do sangue, amor e honra. Lord Mormon. Eu sabia que estava jogando sujo ao usar sua honra para manter nosso noivado, mas considerando que eles são a única casa em quem confio levemente e não queria que Sansa repassasse todas as merdas que ela fez na série, eu tinha que fazer isso. Agora era hora de esperar, eu tinha certeza que os senhores das Ilhas de Ferro viriam com seu exército para me derrubar, mas isso fazia parte do plano, eu iria provar para eles que o suposto deus deles me escolheu. Como? Ter um Kraken me elevando acima do mar, isso faria com que eles se ajoelhassem em admiração ou cagassem nas calças com um dos dois. Você venceu, deixe-me ir embora e não vou incomodá-lo nunca mais, disse Asha fracamente. Eu disse que iria deixar você viver, mas apenas o tempo suficiente para você entender o quão fudido você é. Sorri enquanto cortava suas correntes, pegava um barco e ia embora. Esse foi meu último ato. Eu tiraria tudo dela. A última coisa que um humano perde é a esperança. Eu a levei até a costa onde ela pegou um barco e navegou. Por um momento ela pensou que tinha escapado. Por um momento ela se sentiu aliviada. Por um momento ela sentiu esperança. Isso foi até que um Kraken a puxou para o fundo do mar, comendo dela. Eu roubei tudo de você, sua casa, sua dignidade, sua esperança. Eu ri enquanto voltava para o castelo. Um mês depois. Demorou um mês para que todos os senhores do ferro viessem, seus navios e exércitos se aproximando, ameaçando acabar com minha vida, tudo estava indo como planejado. Eu usaria o destino deles a meu favor. Eu estava no mar, sozinho em um navio, esperando para encontrá-lo sozinho, com meus Krakens por perto. Justamente quando eles estavam perto o suficiente, justamente quando eu tinha certeza de que todos podiam me ver, pulei na água enquanto o Kraken destruía meu navio. Em um cenário dramático, os nascidos de ferro começaram a entrar em pânico. Sorri enquanto esperava debaixo d'água, e quando tive certeza de que eles sentiam o quão fodidos estavam, ordenei ao Kraken que me levasse acima da água e de seus navios suavemente, enquanto eu subia em um de seus tentáculos. Era a hora da fraude religiosa do século. Eu sou o escolhido, o Deus afogado me escolheu para liderar os homens de ferro. Quem aqui duvida disso? Eu gritei enquanto os homens de ferro me olhavam incrédulos. Eventualmente eles começaram a cantar em aprovação. Enquanto se ajoelhavam diante de mim, eu tinha conseguido minha missão. As Ilhas de Ferro eram minhas. Eu havia perdido muitos homens, mas conquistei 15.000 soldados e a maior marinha de Westeros. Com um sorriso de satisfação no rosto ordenei ao Kraken que gentilmente me colocasse em um dos meus navios recém-adquiridos. Vamos para Pique, ordenei e os homens de ferro obedeceram. A raiva deles se transformou em medo e o medo em admiração. E logo isso se transformaria em lealdade. Um mês depois. A coroação ao trono de Sal não foi o que vi na TV ou nos livros. Aparentemente eles pularam vários considerando que o próprio deus do afogamento me escolheu. Demorou um pouco para convencê-los de que seus velhos hábitos estavam acabados. Estive perto muitas vezes só para matá-los e acabar com isso. Mas resolvi ser mais racional depois de um tempo, fiz com que entendessem que com a minha orientação poderíamos ficar ricos sem roubar, sem invadir. As novas regras da Ilha de Ferro eram claras, eram basicamente a antítese dos seus antigos costumes. Deixe-me deixar uma coisa clara, meus senhores, se algum de vocês quebrar minhas regras, eu matarei sua família, amigos e qualquer um que sirva sob seu comando. Não pensem que podem esconder coisas de mim, eu saberei, e eu irei fazer você pagar, está claro? Perguntei a todos os senhores na sala com um tom frio. Sim. Os senhores assentiram, alguns com medo, outros com admiração, porque para alguns eu era uma espécie de divindade agora, mas principalmente com medo. Bom, agora vá embora, vou enviar Ravens com minhas ordens para estabilizar a economia aqui, por enquanto vamos nos concentrar na pesca. O Deus afogado abençoou nossos mares, então vá, eu disse sabendo muito bem que meus Krakens iriam manter um olho neles e ajudei os peixes. Mas se eles saíssem da linha eles morreriam, deixei um par de Krakens por ilha para garantir que teria uma maneira de matá-los caso eles se rebelassem. Ponto de vista de Tywin Lannister. Como eu esperava, o jovem senhor venceu e estava agora ou a caminho de se tornar o novo grão-senhor das Ilhas de Ferro. Tyrion só iria estragar tudo, eu mesmo precisava torná-lo nosso aliado. Arrume uma carruagem, devo partir para o norte em 2 semanas, ordenei a um criado. Ponto de vista de Cersei. O jovem senhor da casa Mormon conquistou o trono do Sal para proteger sua futura esposa. Os homens são patéticos. Qualquer coisa com peitos os levará à guerra. Ele agora será um grande senhor. Jaime sorriu, servindo-me uma taça de vinho. De ladrões e rapers que feito sorri beijando meu irmão, enquanto ele me despia. Theon Greyjoy. Eu tinha perdido tudo, minha família, meu direito de primogenitura, tudo, perdi tudo para aquele desgraçado. Ele pegou o que era meu, sentou no meu trono. Ele vai pagar por isso. Eu vou matá-lo. Capítulo 20. No final, tive que ficar mais um mês nas Ilhas de Ferro antes de partir para Winterfell. Tive que garantir que todas as Ilhas de Ferro começassem a pescar e a coletar peras, pois encomendei fábricas de álcool para as ilhas.
Depois que tudo estava pronto, com as fábricas sendo projetadas e a pesca dos homens de ferro, que parti com alguns dos meus homens para Winterfell, deixei a maioria dos meus homens para trás para garantir que consertassem algumas coisas no castelo. Enquanto navegava, não pude deixar de me perguntar se deveria tomar Pique como assento principal ou mantê-lo na Ilha Bear. Estaremos em Winterfell em 15 dias, meu senhor, disse um dos homens de ferro, enquanto decolávamos. Perfeito, balancei a cabeça enquanto ia para minha cabana dormir, algo que não fazia direito há algum tempo. Ponto de vista de Catelyn Stark, Ned se recusou a quebrar o noivado, porque ele não viu o que eu vi. Ronar Mormont foi imprudente e não pensou bem nas coisas. Ele poderia ter vencido a guerra contra as Ilhas de Ferro, mas e se ele começar outra guerra trará o nosso fim? Ned, eu imploro, por favor, considere isso. Eu implorei. Cat, eu sei o que você sente, mas eu dei minha palavra. Ele fez o que fez para proteger Sansa, e acho que Sansa o ama. Não posso quebrar o coração dela, disse Ned, mantendo-se firme. Theon é o herdeiro legítimo das Ilhas de Ferro. Ele não vai ficar parado e deixá-lo tomá-la, eu disse enquanto me despedia. Ele não aguenta nada sem homens, Ned murmurou enquanto suspirava. Ponto de vista de Sansa Stark? Ronar venceu, já se passaram meses desde a última vez que o vi, e não posso deixar de me sentir feliz por ele ter vencido, por estar seguro, por estar voltando para mim. Talvez eu esteja apaixonado? Não sei. Mas a ideia de ele morrer era dolorosa. Rezei aos deuses para que ele sobrevivesse. Rezei pela sua vitória. Sinto falta dos nossos encontros. Do jeito que ele ri, do quão despreocupado ele é, do quão encantador é o seu sorriso. Sinto falta de beijá-lo. Simplesmente sinto falta dele. 2 semanas depois, Ronar Mormont. Eu finalmente estava vendo os portões de Winterfell de longe. 2 semanas de mar e meses de luta e guerra foram realmente cansativos, mas eu havia vencido, e isso era tudo que importava. Eu era agora o grande senhor das Ilhas de Ferro e da Ilha dos Ursos, que era leal à casa Stark. Embora eu soubesse que muitos senhores do Norte temeriam esse novo poder político que eu havia adquirido e quereriam casar comigo com o Norte para garantir minha lealdade. Se Lord Stark quebrasse o meu noivado, seria um suicídio político. Eu era o maior rendimento tributável do Norte e agora era uma ameaça militar. Mas mesmo que ele não se importasse com isso, a sua honra o obrigaria a manter o meu noivado, porque eu mantive a minha palavra. Fiz Sansa tão feliz quanto pude e protegi-a. Chegamos, meu senhor, disse um dos meus homens recém-adquiridos, tirando-me do meu devaneio. Lá dentro fui recebido por Lord Stark e seus filhos mais uma vez. Sansa dessa vez estava sorrindo para mim, como se estivesse ansiosa para sair correndo de sua formação familiar e me abraçar. Isso era novo. Lord Stark, eu cumprimentei, mas ao contrário da última vez que estive aqui, não me curvei diante dele. Lord Mormont, Lord Stark me ofereceu um aperto de mão. Minha senhora, me aproximei de Sansa beijando sua mão. Meu senhor, rezei aos deuses para que você voltasse para mim, disse Sansa com um sorriso doce, levantando um exército de bandeiras vermelhas. Talvez tenha sido uma má ideia fazer todos acreditarem que comecei a guerra por ela, não esperava que ela o fizesse. Apaixone-se por mim tão rápido. Então suas orações foram atendidas, sorri de volta, colocando uma nota mental para lidar com isso mais tarde. Lady Stark, eu cumprimentei, e se os olhos pudessem matar, ela colocaria minha cabeça em uma lança. Lord Mormont, Catelyn Stark praticamente sibilou. Olhei-a cuidadosamente por um minuto, me perguntando qual era o problema dela, mas parei minha busca por uma resposta quando percebi que não me importava. Robb, que bom ver você sorrir, percebendo que ele tinha sentimentos conflitantes sobre mim. Por um lado, ele estava feliz e ao mesmo tempo bravo por eu ter pegado o que deveria pertencer a seu amigo Theon. Estou feliz que você voltou, disse Robb com um olhar sério. Podemos falar em particular, Lord Mormont? Lord Stark solicitou. Como desejar, balancei a cabeça seguindo-o até seu solar. Dentro de seu solar, Lord Stark suspirou enquanto servia 2 xícaras de rum e suspirou. Você tem ideia de quantos problemas você causou? Ned Stark esfregando as têmporas. Tenho, mas garanto a você, a lista de problemas que cuidei é infinitamente maior do que aquela que gerei. Balancei a cabeça. Minha esposa quer romper o noivado, admitiu Ned Stark. Eu tive aquela vibração quando ela me esfaqueou com os olhos, um olhar bastante perigoso que ela tem. Eu ri. Para minha surpresa, isso fez Ned Stark rir. Sim, ela pode fazer isso. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eles eram uma doença se espalhando e destruindo tudo em seu caminho, eu disse com um tom frio. Eu tinha assumido o controle da doença e vou curá-la, não mais do jeito antigo. Ned Stark me olhou com curiosidade antes de suspirar. Talvez tenha sido o melhor. Foi, eu balancei a cabeça. Sem os homens de ferro fazerem o que costumavam fazer, eu garantiria um norte mais seguro como um todo e também apagaria uma ameaça no mapa. Ponto de vista de Theon Greyjoy. O homem que destruiu minha vida estava aqui. O homem que tirou tudo de mim estava aqui. Essa era minha chance. Ele morreria. Ele pagaria o preço do ferro, eu me certificaria disso. Eu vingaria meu pai e minha irmã, e todos os meus irmãos caídos. Eu reivindicaria sua cabeça e o trono de sal, pois era meu direito. Theon, pense bem sobre isso. Robb disse com um olhar preocupado. Ele morrerá pela minha espada, Robb, de uma forma ou de outra, mas morrerá hoje. Rosnei enquanto colocava minha armadura e me preparava para desafiar o bastardo para um duelo. Sem o conhecimento deles, um corvo estava ouvindo atentamente a conversa e voou para avisar seu mestre. Cal pego vocês, vadias. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.